Bom dia! Hoje é sábado, 9 de agosto de 2025. Gostaria de lembrá-lo de se inscrever e clicar no sino neste canal do YouTube. Escolham a opção de notificações. Isso dá direito a receberem atualizações pessoais para que possam receber avisos imediatos quando publicarmos o próximo vídeo. As leituras das Escrituras dessa semana serão muito longas e disponibilizaremos uma leitura neste canal do YouTube para ajudar a vossa família e amigos da igreja. Agora, as águias se reunindo, carta do Tabernáculo Branham e do irmão José Branham. Querida noiva verdadeira e viva, quando Jesus, o próprio Verbo, veio à Terra, há 2000 anos, ela veio como disse que viria como profeta. A sua palavra declara que antes de ele voltar, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo será manifestada novamente em carne, num profeta. Esse profeta veio. O seu nome é William Mario Branham. Como alguém pode não reconhecer que ouvir a voz de Deus falar diretamente a eles nas fitas é a vontade perfeita de Deus? Sabemos que a palavra sempre vem ao seu profeta. Não pode vir de outra forma. Tem que vir através do canal que Deus nos predisse. Essa é a única maneira pela qual ela virá. Deus age da maneira que prometeu que faria. Ele nunca deixa de fazer da mesma maneira que sempre fez. Todos eles comiam a mesma coisa, todos dançavam no Espírito, todos tinham tudo em comum. Mas quando chegou a hora da separação, a palavra fez a separação. Assim é hoje. A palavra fez a separação quando chegar a hora. Vemos que esse tempo está a acontecer agora. A palavra está a separar. A noiva é acusada de colocar demasiado peso sobre o profeta quando dizem: há outros homens chamados por Deus pelo Espírito Santo para liderar a noiva hoje. Precisam de mais do que apenas as fitas. Deus colocou homens hoje para liderar a igreja. Então pensar que são os únicos no grupo. Toda a congregação é santa. Deus nunca agiu assim. Ele devia saber melhor do que isso. E ele disse: bem, toda a congregação é santa. Você tenta fazer de si mesmo. Se dissessemos isso hoje, na linguagem de rua, seria a única pedrinha na praia. E Moisés sabia que Deus o havia enviado lá para isso. Deus tem homens cheios do Espírito Santo para liderar a sua noiva, levá-los ao que diz o Senhor, o profeta mensageiro. Pois a mensagem e o mensageiro são os mesmos. Esse é o caminho imutável que Deus providenciou para hoje e para sempre. Porque eles ouviram um erro. Quando Moisés, o justificado de Deus e líder para mostrar-lhes o caminho para a terra prometida, e eles tinham chegado tão longe, mas então não quiseram continuar com ele. Agora, os crentes podem ver isso, mas os incrédulos não podem ver. Esse é justificado. Não só foste escolhido para receber esta grande revelação do fim dos tempos para hoje, mas Deus, por meio das suas gravações de alimento armazenadas, fala nas entrelinhas a sua amada noiva. Então, se és um filho de Deus ou uma filha de Deus, estiveste em Deus o tempo todo. Mas ele sabia em que leito e em que hora serias plantado. Então agora você é feito uma criatura, um filho de Deus, um filho ou uma filha manifestado de Deus para enfrentar o desafio desta hora
de justificar o Deus verdadeiro e vivo desta hora. A mensagem que está a surgir neste tempo. Isso mesmo. Você foi feito lá antes da fundação do mundo. É carta de amor entre as linhas para a sua noiva. Glória, ele não apenas nos conhecia e nos escolheu antes da fundação do mundo, mas aqui ele nos diz que nos escolheu para sermos seus filhos e filhas manifestos para hoje. Ele nos colocou aqui na terra hoje, acima de todos os outros santos desde o início, porque ele sabia que nós enfrentaríamos o desafio desta hora para justificar o Deus verdadeiro e vivo desta hora. A mensagem que está surgindo neste tempo. Estávamos em Deus, um gênio, uma palavra, um atributo desde o início. Mas agora estamos juntos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Ando com Ele pela Sua palavra. Através da Sua palavra, pois nós somos a Sua palavra e ela está a alimentar as nossas almas. Não podemos e não vamos injetar nada nas nossas vidas além da palavra de Deus não adulterada. Reconhecemos e acreditamos que este é o caminho providenciado por Deus para hoje. Adoraríamos que se juntasse a nós neste domingo, às 12 horas, horário de Jeffersonville, para ouvirmos a única voz, a voz de Deus nas gravações, a qual pode dizer amém a cada palavra que ouvir. Irmão José Branham. Mensagem. Os acontecimentos modernos são esclarecidos pela profecia. De 6 de dezembro de 1965. Escrituras para ler antes de ouvir a mensagem. Gênesis capítulo 22. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Salmos capítulo 16, verso 10. Salmos capítulo 22, verso 1. Salmos capítulo 22, verso 18. Salmos capítulo 22, verso 7 a 8. E Salmos capítulo 35, verso 11. Isaías capítulo 7, verso 14. Isaías capítulo 9, verso 6. Isaías capítulo 35, verso 7. Isaías capítulo 50, verso 6. Isaías capítulo 53, verso 9. Isaías capítulo 53, verso 12. Isaías capítulo 40, verso 3. Amós capítulo 3, verso 7. Zacarias capítulo 11, verso 12. Zacarias capítulo 13, verso 7. Zacarias capítulo 14, verso 7. Malaquias capítulo 3, verso 1. Malaquias capítulo 4, verso 5 a 6. São Mateus, capítulo 4, verso 4. São Mateus, capítulo 24, verso 24. E São Mateus, capítulo 11, verso 1 a 19. São Lucas, capítulo 17, verso 22 a 30. São Lucas, capítulo 24, verso 13 a 27. Hebreus capítulo 13, verso 8. Hebreus capítulo 1, verso 1. São João capítulo 1, verso 1. Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 21. E Apocalipse capítulo 10, verso 7. Isso conclui a carta de Reunião das Águias. Procure o vídeo das Escrituras do Tabernáculo Branham para 10 de agosto de 2025 no YouTube. Até a próxima vez, Deus os abençoe e Shalom.